Fala pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês mais uma dinâmica que eu fiz na minha célula. Gente, foi uma bênção, e bênção, minha gente, é para ser compartilhada. Então, para essa dinâmica que tem por nome Vence, que nós alimentamos mais, vamos precisar de um papelzinho, né? Um papelzinho assim, e aí eu vou dropar uma parte para ficar essa partezinha daqui, para que eu venha fazer assim e formar uma envelope. Mas aí, dentro desse envelope, eu vou colocar primeiro um versículo, certo? Um versículo. Assim, vou colar aqui dentro, vou formar envelope, vou fazer assim, colocar um pouquinho de cola, um pinguinho de cola, e vou colocar uma palavra. Uma palavra de negativa, né? Isso daqui é um medo. Mas eu tenho várias palavras aqui negativas, né? Mas para cada palavra negativa desse, eu vou ter que ter a resposta através de um versículo, certo? E vou fazer várias envelopes dessa. E vou deixar lá em cima da mesa. E quando as mulheres forem chegando, eu vou pedir para que cada uma pegue o envelope, certo? E fiquem com ele. E depois elas vão me explicar por que pegou o nome, por exemplo, medo. Entendeu? Elas vão explicar todas, vão desabafar. Vamos falar ali, gente, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu digo todas porque na minha célula é célula de mulheres, mas aí vocês vão fazendo, se adaptando aí, adaptar a dinâmica de acordo com a célula de vocês, tá certo? E aí essas mulheres vão pegando esses envelopes, vão falando sobre cada uma dessas situações aqui. E depois eu vou pedir para que cada uma feche os olhos e vou fazer uma pequena dramatização. Eu vou pedir para que elas fechem os olhos e vou começar a falar. Imagine que vocês estão num lugar bem escuro, as portas todas abertas, e de repente vocês ouvem passos e um som desse chegando perto de vocês. E aí, eu coloquei esse som de um leão, né, rugindo. E depois que desliguei o som do leão, eu pedi para que elas abrissem os olhos. E falassem sobre o que elas sentiram ao ouvir esse som do leão. A imaginar que estava entrando um leão aqui dentro da sala, tipo assim. E aí, elas foram contando. E algumas falaram assim, eu fiquei com muito medo, porque eu imaginei que estava chegando um leão, ia me devorar e tal. Mas aí depois eu me lembrei, não, é mentira, é apenas o som de um leão, mas não é um leão. E era realmente nesse ponto que eu queria chegar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Rugindo como um leão, mas ele não é um leão. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Ou seja, todos os dias Satanás ele anda ao nosso derredor, trazendo mentiras, lançando mentiras sobre a nossa mente. E ali ele procura quem possa acreditar nessas mentiras, para que ele possa destruir. Mas hoje, eu falando assim para as mulheres, mas hoje nós escolhemos acreditar na verdade que Deus diz para nossas vidas, não nessa mentira. E aí elas começaram a pedir para que elas tirassem, né, o nome, esse daqui que está dentro é culpa. E eu pedi para que ela tirasse o nome culpa, vamos dizer assim. E elas começaram a ler o versículo. Esse versículo aqui é Romanos 8:1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa foi a resposta de quem se sente culpado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E muitos outros, né? Elas foram tirando e sempre havia dentro da envelope a resposta de Deus para cada uma dessas mentiras, cada um desses rugidos de Satanás, né? Ele ruge todos os dias, trazendo mentiras, tentando lançar mentiras sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. E cabe a nós identificar essas mentiras e desmascarar aquele que só sabe fazer o quê? Só sabe mentir. E buscar, focar no Senhor e alimentar o quê? A palavra de Deus. Porque vence que nós alimentamos mais. Então nós precisamos identificar essas mentiras e rejeitar essas mentiras.
e buscar focar naquilo que é verdade, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que Deus diz que eu sou, é o que eu sou, não aquilo que Satanás rugindo, lançando mentiras, diz sobre a minha vida. Então, eu quero que você compartilhe essa dinâmica na sua célula, porque certamente vai ser uma bênção. Eu tenho todos esses papelzinhos, certo? Prontos para imprimir. Tenho também os versículos, tudo em certinho. E quem gostou e querer fazer na sua célula, você só entrar em contato comigo e eu passo para você. Vai ser bênção no nome de Jesus. Vamos lá!